salve, meu nobre aluno, tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz, então você já sabe, né? Lá vem uma aula de história. Então pega aí o seu material didático, sente-se ou deite-se confortavelmente, eu vou contar uma história para vocês hoje. Vamos lá? Nós estávamos estudando sobre os regimes totalitários, né, na Europa no século XX. Então, nós já falamos sobre fascismo, a gente estava estudando sobre o nazismo, e agora a gente continua os nossos estudos sobre o nazismo. A gente já falou como o Hitler conseguiu ascender, né, politicamente, conseguiu o cargo de chanceler, né, o primeiro-ministro. Depois ele dissolve a República de Weimar e dá início ao período ali do Estado nazista. Então vamos lá, vamos estudar nessa aula uma característica que ela é própria do nazismo. Essa característica própria do nazismo vai ser o antissemitismo. Os regimes fascista e nazista tinham muitas características em comum. Então, eram regimes autoritários, né, totalitários, apelavam para um passado de glória, né, buscavam resgatar um passado de glória. Ambos eram expansionistas, buscavam expandir os seus territórios e perseguiam os grupos considerados inimigos, né? Quem fazia oposição, por exemplo, era considerado inimigo. Outro fator que a gente pode citar, tanto o Benito Mussolini quanto Adolf Hitler, eles pregavam a superioridade do povo italiano, né? Mussolini pregava a superioridade do povo italiano, Hitler pregava a superioridade do povo alemão em relação a outros povos, outras minorias. Porém, o nazismo ela vai criar uma teoria que preconizava, né, valorizava a chamada raça ariana. Então, essa questão de antissemitismo, a raça ariana é relacionada ao nazismo, tá? Você escutou antissemitismo, raça ariana, já vincula rapidamente com o nazismo, tá? Primeira coisa, o que é o antissemitismo? O antissemitismo é a perseguição ao povo judeu, é a perseguição a todo aquele que professa a fé judaica. Então, você pode se perguntar, mas da onde que vem isso? De onde vem essa história de perseguição à fé judaica? Durante muito tempo na história foram-se criando teorias e usando-se aí da pseudociência, né? E diversas teorias que relacionam o mal do mundo ao povo judeu. Então muitos relacionam o judaísmo a uma religião do mal. Então isso se fortaleceu muito durante a Idade Média, por exemplo, essa ideia de que o judaísmo representa o mal, muito pelaquela questão também que foi o povo judeu que matou o Cristo, né? Então, essa questão vem há muito tempo, uma coisa de que a religião judaica, o judaísmo, ela é a origem, a origem, né, de todos os males da sociedade, porque o povo judeu, muito tempo atrás, assassinou a Cristo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Vai ter um link, vocês vão acessar e ler um texto bem interessante sobre o porquê o ódio aos judeus, tá? Eu vou deixar um link na descrição e eu quero que você leia esse texto do link, tá? Vai exemplificar muitas coisas para vocês. Então, basicamente, esse antissemitismo, que é algo... O antissemitismo em si não é algo que o partido nazista criou. O antissemitismo em si, a perseguição ao povo judeu, é algo muito maior, muito mais histórico, muito mais profundo na história. A questão da raça ariana, sim, é algo já criado por Hitler e pelo partido nazista. Então vamos lá? A raça, segundo a teoria da raça ariana, a raça mais desenvolvida, segundo a visão nazista, era a ariana, da qual os alemães se consideravam descendentes. Essa superioridade vinha de uma suposta pureza, tá? Ou seja, da pouca miscigenação desse povo com outras raças. Esse argumento justificava então a política expansionista do Hitler, que era retirar vários territórios da Europa do controle desses povos inferiores e entregar esse território aos povos alemães, que seria o espaço vital. O expansionismo, segundo Hitler, garantiria a manutenção do espaço vital no qual essa raça ariana poderia se desenvolver. Então, esses outros grupos não eram considerados somente inferiores. Eles eram considerados nocivos à sociedade. Então, segundo isso, esses grupos deveriam ser eliminados, porque eles não eram só inferiores à raça ariana, eles eram nocivos à sociedade. Então, esses grupos considerados inferiores deviam ser eliminados.
E essa ideia, embasada em critérios pseudocientíficos, tá? Pseudo vem de falso, então a falsa ciência justificou, logo no início do governo nazista, a ampla perseguição a judeus, ciganos, negros, deficientes, entre outros grupos. Então esse antissemitismo, como eu disse, não surge com o nazismo, ele já foi apresentado em momentos anteriores da história. A novidade agora era a eliminação das pessoas, eliminação de forma organizada e sistemática. O antissemitismo sempre existiu na história, sempre existiu há muito tempo na história. Só que era assim, é você não gostar do judeu. Era assim, olha, não gosto, não curto, eu acho que judeu é errado, eu acho que é algo do mal, beleza. Só que aqui no nazismo vem a novidade, né? Novidade entre aspas, que seria eliminar o povo judeu, entende? Então aqui o Hitler dá uma radicalizada no negócio. Ele quer eliminar. Então esse conceito de raça, a gente sempre quando fala de raça aqui, a questão de raça ariana, raças, sempre entre aspas, tá? Porque a raça é só uma, é a raça humana. Então a gente tem diversas etnias, ok? Raça não tem essa, de raça é essa, raça é raça humana. Todos pertencem à mesma raça. Que a gente tem são diferentes etnias, ok? Mas o Hitler então acreditava que o povo alemão era descendente de uma raça superior à raça ariana. A raça ariana seria uma raça que não teve miscigenação com outros povos, ou teve pouca miscigenação. Então, para ele, povos latinos eram povos inferiores, ciganos, negros, pessoas de parte da Europa também faziam parte dos grupos inferiores. Então, o Hitler, com essa questão do antissemitismo, ele vai pôr em prática a perseguição aos judeus logo no início, tá? Quando ele assume e o governo nazista começa mesmo, ele já vai tacar o pau e começar a perseguir os judeus. Vamos lá, quero que vocês observem as duas imagens que estão aí na tela. O governo nazista vai promover então a intensa perseguição aos judeus, gente, retirando pouco a pouco os direitos e a cidadania. Vários estabelecimentos proibiram a presença dos judeus, como nesta foto da esquerda. Essa foto à esquerda tem um cartaz aí dizendo que judeus não podem usar a piscina pública do ambiente. Em novembro de 1938 ocorreu a chamada Noite dos Cristais, em que vários ambientes comerciais judeus foram atacados por nazistas. É a foto da direita. A gente tem aqui as janelas quebradas, né? Então, vários nazistas na chamada Noite dos Cristais. Eu quero que vocês também pesquisem isso, tá? Sobre a Noite dos Cristais, para vocês lerem mais ou menos e entenderem como que foi esse acontecimento. Então, gente, eu quero que vocês então façam essa leitura sobre a Noite dos Cristais para entender um pouquinho mais, mas eu vou resumir para vocês o que foi essa Noite dos Cristais. Essa Noite dos Cristais, né, foi o que era chamado no governo nazista de um pogrom, que era um ataque violento. É uma palavra em alemão para se referir a um ataque violento. Então, a chamada Noite dos Cristais, esse nome cristais vem por causa da quantidade de caco de vidro das janelas de vários estabelecimentos que foram quebradas, né? Então as ruas, as calçadas ficaram repletas de cacos de vidros. Então, aconteceu basicamente a Noite dos Cristais, por quê? Lá em 1938, um diplomata alemão foi assassinado por um estudante judeu de 17 anos, lá em Paris. Esse estudante estava revoltado porque os seus pais, que eram judeus, tinham sido expulsos da Alemanha. Então ele estudava em Paris e foi realizar esse ataque lá na embaixada contra esse diplomata alemão. E ele atirou, né, assassinou esse diplomata alemão. E isso daí serviu como a Noite dos Cristais foi uma resposta a esse ataque. A organização da Noite dos Cristais foi feita pelo Partido Nazista, por Hitler e por Goebbels, né, que era o ministro da propaganda nazista. Porém, esse ataque foi organizado de forma a que não parecesse que o governo nazista estava envolvido nos ataques da Noite dos Cristais. Foi repassado todas as instruções, devia ser tudo parecer muito espontâneo, como se a população tivesse se revoltado de livre e espontânea vontade contra os judeus. Mas, na verdade, foi uma ação coordenada pelo Partido Nazista. Então, a gente teve aí mais de mil pessoas mortas, né? Oficialmente, esse número foi divulgado como 90 pessoas mortas, mas a gente teve mais de 1.000 pessoas mortas nessa Noite dos Cristais. 520 sinagogas foram destruídas durante a Noite dos Cristais. A gente teve aí mais de 9.000 lojas
9 mil lojas de judeus foram destruídas, 30 mil pessoas, 30 mil judeus foram presos nessa noite e enviados aos campos de concentração. E os prejuízos aí foram entre 30 milhões de Reichsmarks, que era a moeda da época, né? 39 milhões de Reichsmarks de prejuízo, tá? Foi uma noite extremamente violenta, foi o início, os historiadores consideram isso daí como um ponto inicial para realmente a perseguição dos judeus na Alemanha. Foi tipo assim, ó, a partir de agora vocês viram como que vai ser, né? Então essa foi a Noite dos Cristais. Eu vou também deixar o link na descrição para vocês lerem essa informação, né, sobre a Noite dos Cristais. Vamos lá, vamos seguindo agora aqui, página 11, vamos falar sobre governos autoritários. Aí você fala, professor, mas a gente já não estava falando? Não, a gente está falando de governos totalitários, regimes totalitários, tá? Agora nós falaremos sobre governos autoritários, tem uma diferença aí, tá? Vamos dar uma olhada aqui qual que é a diferença? Então, nesse século XX, além dos regimes totalitários, né, como o fascismo e o nazismo, surgiram governos de caráter autoritário na Europa, como resposta também aos problemas do pós-guerra. Quais eram os problemas do pós-guerra, professor? Crise econômica, desemprego, inflação e outros. Então, esses governos autoritários, eles concentraram o poder, mas não eliminaram por completamente a oposição e não controlaram totalmente os meios de comunicação. Ok? Não houve culto ao líder, como nos casos totalitários. Ok? Então, ó, a diferença do totalitarismo para o autoritarismo. Eles não eliminaram a oposição, tá? Não eliminaram a oposição por completo. Não controlaram os meios de comunicação, tá? E também não havia o culto ao líder, tá? Não havia, nossa, é o Salvador. Não há. Em governos autoritários, não há esse culto ao líder, tá? A mobilização social, ela foi limitada, assim como no totalitarismo. Ela foi limitada, assim como no totalitarismo, essa mobilização social, tá? Mas a gente tem algumas exceções. A diferença do governo totalitário aqui, outra muito importante, é que o regime totalitário ele entra na vida das pessoas em todas as esferas. Então, o regime totalitário está presente na vida familiar da população. Tipo, você tá na TV, tá vendo lá o líder falando, falando. Você sai na rua, tem cartazes do líder. Você vai comprar alguma coisa no mercado, tem imagens do líder, tem frases que exaltam esse líder. Então, esse líder acaba entrando, uma forma de manipular, né, de alienação. Ele acaba ficando preso, você fica preso a esse líder. A característica do totalitarismo, né? Esse líder ele acaba entrando na sua casa, né? Você liga a TV, o líder está falando lá e está falando como deva proceder, entende? Já no autoritarismo a gente não tem isso, é um pouquinho diferente. Vamos lá, dos regimes autoritários nós vamos falar sobre salazarismo. Salazarismo é um governo autoritário que vai surgir lá em Portugal em 1926, quando os militares realizaram um golpe de Estado e derrubam o governo e instauram uma ditadura. Essa ditadura vai de 26 a 33, tá? O salazarismo. Em 1928, um professor chamado Antônio Salazar foi escolhido como ministro das Finanças. É esse cara da foto aí, ó, todo estiloso. Ele obteve resultados muito positivos em controlar a crise e as finanças públicas. Em 32, ele vai assumir aí o cargo de primeiro-ministro. A partir daí, o Salazar vai instaurar um negócio chamado União Nacional, que era o partido único do país. Em 33, ele vai mudar a Constituição, vai aprovar uma nova Constituição com a forma que ele queria, né, algumas mudanças, e vai formalizar um regime chamado de Estado Novo, tá? Só que esse Estado Novo é o que a gente chama de salazarismo. Um governo que era de caráter pessoal, né, era do gosto dele e era repressivo. Ele vai promover uma política econômica que favorecia estritamente a burguesia, as classes mais altas, e as classes mais baixas vão ficar meio de lado nesse governo, tá? Ele fez um governo que favorecia muito a burguesia e as classes mais altas. Então a gente vai ter várias medidas restritivas e de censura da imprensa, proibição de greves, não podia haver formação de movimentos de trabalhadores. Ele vai criar uma polícia política, tá? A Polícia Internacional e de Defesa do Estado, a PIDE, que perseguia células de oposição, partidos de oposição, tá? Então Portugal
com o Antônio Salazar no governo, vai se manter sobre esse regime autoritário até 1974, tá? Então você pode ver que essa ditadura se inicia em 26, tá? E ela vai acabar em 1974. O Salazar vai se afastar da presidência em 1968, tá? Então o salazarismo, o Estado Novo, né? Ele segue até 74. O Salazar já tinha saído do poder, já havia outros mantendo essa ditadura. O Salazar vai se afastar em 68 por problemas de saúde, tá? Essa estrutura governamental que o Salazar criou, ela vai ser tão bem organizada que mesmo ele saindo em 68, ela vai durar até 74, mais 6 anos. Tão bem organizado, estamentado que foi, mesmo ele não estando ali governando, dominando, esse sistema, essa estrutura governamental ela se mantém, tá? Comandado por um cara chamado Marcelo Caetano. Esse daí vai ser destituído do poder em 74 por um golpe militar chamado Revolução dos Cravos, tá? Então essa Revolução dos Cravos põe fim ao salazarismo. Um golpe militar instaura esse governo autoritário lá em 26 e é um golpe militar também que encerra esse governo totalitário lá em 74, a Revolução dos Cravos, beleza? Vamos lá? Guerra Civil Espanhola, meu amigo. Então, a gente teve lá na Itália e na Alemanha somente a ameaça da ascensão do socialismo fez com que se instalasse o fascismo e o nazismo, né? Quando aquela ameaça de que, olha, o socialismo vai crescer muito no país. Opa, implantaram o fascismo e o nazismo para combater o socialismo, né? Por sua vez, lá na Espanha, teve realmente ocorreu uma eleição e foi eleito como presidente um representante da Frente Popular, um partido mesmo socialista. E aí os partidos de extrema direita reagiram e falaram: a gente não vai aceitar esse cara, esse socialista no poder. Nós queremos o general Francisco Franco como o presidente. A gente não vai aceitar ter um presidente socialista. Só que aí o Franco perdeu na eleição. Quem ganhou foi o representante aí do Partido Socialista. Então, para o Franco chegar no poder, ocorreu uma guerra civil, gente, entre 36 e 39, uma guerra civil extremamente violenta na França. Organizados em milícia, os socialistas reagiram às pretensões da oposição, que contava com o exército espanhol. Então, o general Francisco Franco, que não ganhou a eleição, ele contava com o apoio do exército espanhol, tá? Aos poucos, os governantes dos países vizinhos foram se envolvendo no conflito. A União Soviética apoiava as milícias socialistas e os países como Itália e Alemanha apoiavam Francisco Franco nessa guerra civil. Enquanto isso, a guerra civil espanhola está estourando. A população, os espanhóis lutando entre si, né? Guerra civil é quando pessoas de um mesmo país entram em guerra. Até a Alemanha, o Partido Nazista, utiliza a Guerra Civil Espanhola para testar alguns armamentos, tá? Mas não conta para ninguém, era segredo. Eles estavam testando alguns armamentos na Guerra Civil Espanhola, tendo em vista se, por exemplo, estourasse uma Segunda Guerra Mundial, eles já saberiam se o armamento deles estava funcionando legal, tá? Então testaram várias armas novas na Guerra Civil Espanhola. Você pode ver nessa imagem aqui, ó. Esse é um vagão de trem com simpatizantes da causa socialista que estavam indo para lutar pelas milícias socialistas, tá? Era a União dos Hermanos Proletários, né? A União dos Irmãos Trabalhadores, ou os Irmãos Proletários. Então, ao final do conflito, lá em 1939, o Francisco Franco conseguiu derrotar as milícias socialistas e ele assumiu o poder. E o governo do Francisco Franco vai ser muito caracterizado pelo anticomunismo, pela repressão política e pela existência de um partido único na Espanha, a chamada Falange Espanhola, tá? Era o partido do Francisco Franco. Um traço forte do franquismo vai ser a extrema violência contra a oposição. E nesse momento aqui a gente vai ter também um apoio da Igreja Católica ao regime do Francisco Franco. O regime era apoiado pela Igreja. A igreja às vezes se posicionava favoravelmente a medidas do governo e ficou assim, né? Então ele teve um apoio da igreja nesse momento, no franquismo, né? O que vai ajudar a consolidar o franquismo na Espanha por muito tempo. Ele fazia aí alguns
discursos sempre com a característica de anticomunismo, perseguia mesmo qualquer um que se colocasse contra as suas ideias. Então o franquismo ele vai ser muito violento, extremamente violento. A Guerra Civil Espanhola foi extremamente violenta e o franquismo também vai ser um governo extremamente autoritário. Se você ver essa imagem da próxima página, essa é uma pintura de Pablo Picasso, tá? Pintura de Pablo Picasso chamada de Guernica. A Guernica era uma cidade, tá, da Espanha. E durante a Guerra Civil Espanhola, o Hitler, que era o aliado do Franco, né, forneceu aviões, pilotos e bombas para o Franco usar contra a Frente Popular. Em 26 de abril de 37, na cidade de Guernica, foi destruída pela Legião Condor, tá? Que era um destacamento do exército, com um destacamento de aviões, né? O pintor malaguenho, Pablo Picasso, ao saber da notícia, produziu uma grandiosa tela na qual ele retratava o horror vivido pelos habitantes de Guernica. Então esse painel aí no estilo cubista, né, retrata a destruição da cidade de Guernica, tá? É uma pintura muito importante. Tá lá no Museu Rainha Sofia, lá na cidade de Madrid, na Espanha. Beleza? A nossa aula vai terminando por aqui, já está bem avançado o tempo, né? Eu só vou deixar algumas atividades para vocês realizarem, tá? Coisa básica para vocês. Quero que vocês realizem a atividade do livro. As atividades que estão na página 13 e na página 14 do seu livro, tá? Atividades de encerramento do capítulo. E aí, lá no caderno de atividades, realize as atividades da página 5, 6 e 7, tá? Então, no livro, atividades da página 13 e 14. E no caderno de atividades, atividades que estão na página 5, 6 e 7. Beleza? E aí, depois, manda a foto para mim lá no WhatsApp. Fala, olha, professor, fiz a sua atividade, tá? Se ficar com alguma dúvida, pergunta, tá? Não guarde essa dúvida para si, não, tá? Pergunta, divide aí comigo e eu vou te auxiliar, beleza? Então, essa aula vai terminando por aqui. Eu agradeço você que assistiu até o final. Um abraço e tchau.